E aí, galera do primeiro ano, como vocês estão? Passando aqui mais uma vez para deixar a nossa atividade de história. E acho que pela música, né, com certeza, já deu para sacar aí do que é que a gente vai começar a falar a partir de agora, né? Do Egito, né? Com certeza vocês já ouviram falar sobre faraós, múmias, sarcófagos, né? E tudo isso tem total conexão com os egípcios, que inclusive estão até em algumas passagens bíblicas, né? Nós vamos ver um pouquinho mais para frente como é que eles aparecem aí nesses escritos religiosos. E aí, para a gente começar a falar dos egípcios, a gente volta a falar um pouquinho da Mesopotâmia, né? A gente vai falar da Mesopotâmia por quê? Porque é muito parecido, né? A formação do Egito também com a formação da Mesopotâmia. Primeira coisa que eles têm em comum, eram próximos, né? O Egito, ele não fica localizado no Oriente Médio como a Mesopotâmia, mas ele fica no nordeste da África, já bem próximo do Oriente Médio. Então, fazem parte ali da mesma região, tem um clima parecido, né? E o segundo ponto, que também traz aí essa singularidade dessas civilizações antigas, é a questão de um rio importante que vai ser o principal fator que vai ajudar na fixação dos povos na região do Egito. Que rio é esse que eu estou falando? É o famoso rio Nilo, né? Provavelmente o rio mais extenso do mundo, com quase 7.000 quilômetros de extensão. Para vocês terem uma ideia, hoje em dia ele pega cerca de 10 países da África, né? Passa por todos esses países. E foi justamente aí que as pessoas começaram a se fixar, passando novamente por aquele processo de sedentarização que a gente já falou, e passaram a se utilizar, se aproveitar dos recursos que o rio proporcionava, né, a fertilidade que ele proporcionava com as suas cheias naquela região, para poderem fixar sua moradia ali e praticarem, claro, a agricultura. E essa agricultura que era proporcionada pelos egípcios, ela se baseava principalmente no cultivo de grãos. Esses grãos, como exemplo, nós temos o centeio, a cevada, o trigo e outros mais, né, que não vem ao caso. E o que é que a gente tem de importante para falar sobre o Egito, né? O Egito, ele foi uma das civilizações antigas mais organizadas. Então, é importante a gente entender como é que funcionava essa organização política, social, econômica do Egito, né? Economia, claro, baseada na agricultura, com as obras hidráulicas, com esse cultivo de grãos, o comércio, né, que estava começando ali com outros povos que se estabeleciam em outras regiões, através também do mar, né? E politicamente, com um poder gigantesco, um poder supremo, que era simbolizado na figura do faraó, né? O faraó era o grande detentor do poder do Egito, ele tinha o poder religioso, o poder político e o poder econômico. Então, ele, junto com a sua família, né, dominavam todos os aspectos ali da sociedade egípcia. Por isso que a sociedade egípcia ela é considerada, o seu tipo de governo, um governo teocrático, né? Uma teocracia. Por quê? Porque o poder estava bastante ligado à questão religiosa. Inclusive, o faraó era considerado um deus vivo, né? Para a gente ter ideia da importância que tinha essa figura. Era um deus vivo que comandava a sociedade egípcia. E ali ao seu redor, o faraó tinha algumas pessoas que o auxiliavam, né? Que também faziam parte dessa cúpula lá da elite do Egito. Entre essas pessoas haviam os sacerdotes, que também estavam envolvidos ali com as questões religiosas e de educação da classe mais nobre do Egito. E, por outro lado, os chamados funcionários públicos, né? Que eram pessoas que tinha alguns cargos que participavam da administração do Egito, e dentre essas pessoas havia os escribas, que eram aqueles que tinham domínio da escrita egípcia, né? Assim como a Mesopotâmia tinha a escrita cuneiforme, os egípcios desenvolveram a chamada escrita hieroglífica, né? Eles utilizavam símbolos para representar situações, questões do seu cotidiano, e deixaram muitos registros escritos
que já foram, né, decifrados há algum tempo, e nós podemos aí entender melhor como é que se organizava essa sociedade egípcia. E é justamente sobre essa escrita egípcia a nossa atividade de hoje, da aula de história. Nós vamos brincar de escribas egípcios, né, tentando aí escrever com os hieróglifos, que são esses caracteres que eles utilizavam na sua escrita. Nas nossas próximas aulas, nos próximos encontros, vamos continuar falando sobre o Egito, sobre outras características, sobre outras coisas importantes que nós temos para abordar sobre essa civilização tão importante da antiguidade. Deixo mais uma vez o meu abraço e aquele recadinho do fique em casa, né? Cada vez mais importante para a gente se cuidar e cuidar de quem a gente ama. Um beijo e até a nossa próxima aula.